dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que você está assistindo essa videoaula. Aqui é o professor Veríssimo Guedes, de História, do Colégio Externado de Santa Clara, com apoio do Sistema Farias Brito de Ensino. Venho trazer hoje mais uma aula para essa galera linda aí do 7º ano, tá certo, meus amores? Hoje nós iniciaremos o estudo de um novo assunto, ok? Você vai pegar o seu livro lá, o volume 2 dele, vai abrir na unidade 3. Aqui vai abordar as grandes navegações, o período de expansão marítima empreendido pela Europa, liderados por Portugal e Espanha, na virada do século XV, em busca de uma nova rota comercial até a Ásia e as famosas especiarias, cravo da Índia, noz moscada, canela em pó, além da seda e vários outros produtos que eram de origem oriental e asiática, Por muitos anos, quem dominou esse comércio foram as duas cidades de Gênova e Veneza, na Itália. Porém, a partir de 1453, quando os turcos otomanos dominaram Constantinopla, que era a passagem mais rápida e eficiente até o mundo oriental e asiático, e começaram a cobrar impostos, outros reinos europeus vão buscar um novo caminho até esses produtos, tá certo? Por quê, professor? Porque era de muito valor na Europa. Gente, hoje parece simples tempero para vocês, mas naquela época, quem não tinha geladeira ou freezer, armazenar os alimentos por mais tempo era um desafio. Só salgar não adiantava, o cheiro era muito ruim. Esses temperos ajudavam a melhorar o armazenamento dos alimentos, melhorando também seu sabor e odor. E isso dava um grande lucro. Lembrando que na época vivia-se na Europa o capitalismo comercial, a primeira fase, que é você comprar, colocar o lucro em cima e revender. E se falando das especiarias, o lucro era incrível, Tem exemplos que dizem que se comprava uma pimenta na Ásia por 3 ducados e vendia-se na Europa por 147 ducados. Olha o tamanho desse lucro, Portugal e Espanha vão empreender as primeiras grandes navegações em busca de uma nova rota até a Ásia, tá certo, meus amores? Principalmente Portugal. E a gente vai entender aqui, no tema 1 hoje, trabalhando com vocês, os motivos que levaram a esse pioneirismo de Portugal. Lembrando que Portugal buscava um caminho até as Índias, que era como eles chamavam a Ásia naquela época, costeando o continente africano. Porque aí, além disso, eles já iam também estabelecendo relações comerciais com o continente africano, colocando ali no litoral entrepostos, armazéns, e já fazendo negócio, já lucrando, ok? Vamos entender o porquê de Portugal ser pioneiro. E a Espanha, uma das viagens mais famosas, é a do italiano Cristóvão Colombo. Foi financiado por uma rainha espanhola, Vamos lá nessa? Já do Cristóvão Colombo o caminho era diferente. Ele não queria costear a África. Ele sabia que o planeta era redondo, Acreditava, esperava também. E que achava que sempre navegando rumo ao oeste ia dar a volta do globo e chegar até a Ásia, ou as Índias, como ele chamava. Porque ele não sabia que no meio do caminho havia a América. E aqui também iremos juntos desconstruir esse mito de descobrimento. O nosso continente, meus amores, o nosso país, ele não foi descoberto. Ele já era habitado. Pessoas já viviam aqui em paz com a natureza. Ele foi invadido, saqueado, escravizado, infelizmente. Vamos nessa? Vamos de tema 1, as motivações para a expansão marítima na Europa. Galerinha, quero lembrar uma coisa para vocês. Nessa época aqui, os europeus, sobretudo portugueses e espanhóis, onde a Igreja Católica tinha um controle muito forte na política e na sociedade, essa galera tinha um medo muito grande daquilo que eles não conheciam. Eles acreditavam em monstros marinhos, acreditavam no fim do mundo, do outro lado do oceano, Alguns acreditavam que a Terra era plana, até hoje, tem uns terraplanistas por aí. Mas enfim, tinham medo que nesses novos territórios houvessem monstros, figuras misturando homens com animais. Mas mesmo assim, enfrentaram seu medo, trouxeram seu furor e foram para as grandes navegações. E como dizia Fernando Pessoa, por mais que o sal do mar fosse de lágrimas de Portugal, mas valeu a pena, porque tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vamos nessa. Fortalecimento do poder real. Nós tínhamos ali agora aquele processo de fim da Idade Média, feudalismo perdendo força, surgindo um poder centralizado na mão dos reis, as primeiras monarquias nacionais, o primeiro conceito de um Estado nacional, com o
o poder na mão dos reis agora. Esse é um dos motivos, um dos pilares dessa expansão, né? A partir do século XII, várias regiões da Europa passaram por transformações econômicas, sociais, políticas que levaram à formação dos estados modernos. Esse assunto aqui para vocês está tranquilo, que a gente já estudou juntos esse ano em sala, porque a pandemia ainda não tinha nos atrapalhado, lembra? Seguindo, com o aumento das trocas comerciais entre as cidades europeias, os burgueses se enriqueceram e ganharam prestígio, né? A burguesia agora era a nata dessa sociedade. Os burgueses passaram a comprar títulos de nobreza, né? Antes exclusivo dos nobres, tradicionais proprietários de terra. A gente já tem uma mudança social muito forte na Europa, gerada pela mudança econômica, né? O comércio ressurgindo, se tornando agora a pilastra econômica europeia, deixando a produção agrária em segundo plano. E aí nós vamos ter essa mudança, a burguesia ascendendo ao poder, tomando espaço que sempre era dos donos das terras, dos nobres, dos senhores feudais. Os reis tomaram medidas para consolidar seu poder e exercer autoridade sobre vastas regiões. Fruto também daquela aliança entre reis e burguesia, lembra? Que todos dois tinham interesses. O que vai rolar depois desse processo aqui? Criação de impostos e moedas de circulação nacional, ou seja, antes cada feudo não cobrava um imposto, cada feudo não usava sua moeda, agora nós vamos ter uma moeda só em todo o território e um imposto só, que vai dar o sentimento de unidade. Vai começar a surgir aí. Burocracia administrativa, representantes da coroa em todo o reino, representantes do rei em todo lugar, burocracia para toda parte. Definição das fronteiras territoriais, agora a gente sabe, o nosso reino começa e termina. Formação de exércitos profissionais submetidos ao rei. Gente, antes quem fornecia para lutar nas guerras os homens necessários e as armas eram os senhores feudais. Agora, um exército profissional que responde ao rei. Cada vez mais mudanças nessa Europa. Mercantilismo, meus amores, que vai substituir o feudalismo. Lembra que o feudalismo ele se baseava na produção agrícola de subsistência? Agora nós temos aqui mercantilismo, né? Capitalismo em sua primeira forma, capitalismo comercial. E aqui a aliança com o modo de governo faz surgir o mercantilismo. Vamos entender mais sobre o mercantilismo, meus amores? Sustentar os funcionários do reino, equipar as tropas que protegiam o território e manter o luxo da corte eram tarefas custosas, gastava muito, né? Para enriquecer o rei, muitas monarquias adotaram um conjunto de práticas econômicas chamadas mercantilistas, né? Mercantilismo. Mercantilismo. Riqueza de um reino medida de acordo com a quantidade de metais nobres que ele possuía. Daí tanta importância para a prata e para o ouro. Por isso aquela corrida em busca de ouro e prata. Porque quanto mais ouro e prata o reino tivesse, mais rico ele era. Tá certo? Estímulo à produção de bens manufaturados, que abasteciam o mercado interno e podiam também ser exportados, rendendo mais moeda para a coroa, ou seja, vender. Nesse processo, eles buscavam uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, ganhar mais do que gastar. Para fazer isso, eles criaram medidas protecionistas para combater as importações no reino e aumentar as exportações, né? Mantendo a balança comercial positiva. Ou seja, eles criaram taxas alfandegárias, impostos sobre produtos que vinham de fora, fazendo o seu preço aumentar, despertando o interesse na população em comprar o que era produzido no próprio reino. Assim, mantendo essa balança comercial favorável e gerando cada vez mais lucro para o reino, para manter isso aqui funcionando, meus amores. O luxo, a pompa. Busca por riquezas como especiarias e metais preciosos levou à formação de rotas comerciais marítimas controladas pela burguesia aliada com o rei. Gente, Portugal, um dos pioneiros, está aí um dos motivos, porque ele teve uma aliança bem definida entre rei, burguesia e a igreja para empreender as grandes navegações. Era um conglomerado financiando esse interesse, certo? A igreja atrás de mais fiéis. Lembra da reforma protestante já, né, no século XV? Perdendo espaço. A igreja atrás de mais fiéis, a burguesia atrás de rotas comerciais e de lucro, e o rei atrás de metais preciosos e grana. Então vão se unir. Por isso Portugal e Espanha saem na frente nesse processo da colonização do século XV e XVI, por essa aliança aqui. O comércio com o Oriente, que eu vinha falando para vocês no comecinho desse vídeo, forte. Produtos que só tinham lá e de alto valor, que geravam um lucro enorme.
e que tinha uma rotatividade na Europa muito grande. Aí vem a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais gente querendo comprar e menor oferta, o preço sobe. Gênova e Veneza lucraram muito porque só eles dois faziam esse comércio, só essas duas cidades portuárias italianas. É aí que Portugal e Espanha vai começar a mudar no século XV, né? Os contatos comerciais entre a Europa e o Oriente eram reduzidos durante a Idade Média e foram revigorados a partir do século XI, ou seja, eles ganharam mais vida a partir do século XI, certo? Do Oriente provinham o quê? As especiarias usadas para conservar e dar sabor aos alimentos, né? E fabricar remédios, além de tapetes, tintas para tecidos, seda bruta e o açúcar. Os principais mercadores do Mediterrâneo vinham das cidades italianas de Gênova e Veneza, como eu vinha dizendo para vocês, né? E revendiam produtos trazidos da Ásia por comerciantes muçulmanos. A escassez de ouro e prata para realizar as trocas comerciais fez com que os reis e os burgueses passassem a buscar novas fontes para esses materiais. Eles vão atrás de novos territórios que tenha ouro, que tenha prata, para continuar fazendo esse comércio, que era muito lucrativo. Quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Lembra que aqui, ó, o comércio é revigorado no século XI? Por quê? As cruzadas, meus amores. Lembra aí, Papa Urbano II, em 1095, cria as cruzadas, né? Expedições de caráter militar e religioso que saíam lá da Europa para o Oriente, com o pretexto, o objetivo de reconquistar a Terra Santa de volta para os cristãos, né? Na verdade, muitos iam ali, de fato, acreditando que seriam salvos, iam alcançar um lugar ao céu, mas a maioria ia com interesse comercial, de saquear cidades, conquistar terras e também um espírito aventureiro. E a igreja, é claro, traz de mais fiéis e de renovar a fé, né? Vendo que seu poder começava a entrar em crise naquela época. E as cruzadas não conseguiram reconquistar Jerusalém de volta para os cristãos, a terra não. Piorou a relação entre cristãos e muçulmanos, que foi um verdadeiro massacre, né? Foram 8 cruzadas entre o século XI e XIII. Porém, o saldo positivo foi a troca de ideias, culturas e costumes e as novas rotas comerciais também, que deu muito lucro aos europeus. E aqui, ó, o mapa de todas essas rotas que buscavam o Oriente, a Ásia, né? A mais forte é essa aqui que está em vermelho, né? O comércio europeu do século XIV. E aí, esse idealista cruzadista, né? O ideal cruzadista, as cruzadas, né? No início da Idade Moderna, né? Turcos otomanos, vindos da Ásia Central, invadiram Constantinopla e derrubaram o Império Bizantino, né? Os muçulmanos assumem assim o controle das rotas marítimas do Mediterrâneo e bloqueiam o acesso terrestre dos cristãos ao Oriente, que inclui a cidade santa de Jerusalém, né? A igreja, os reis e setores da nobreza e os burgueses passaram a ter objetivos comuns agora, né? Vai ter aquele afunilamento. Igreja, rei, burguesia, interesse comum, né? Expandir a fé cristã, conquistar terras e metais preciosos e adquirir especiarias no Oriente. Todo mundo junto, como eu disse a vocês, o conglomerado, que vai fazer com que Portugal seja pioneiro, né? Expansão marítima era um projeto que atendia todos esses interesses, né? Ele também foi incentivado pelo ideal humanista, né? Do domínio da natureza por meio do conhecimento científico, né? Lembra aí de Renascimento, humanismo, ser humano dominando o mundo natural, a natureza. Grandes navegações, tudo junto, né? Inovações náuticas que proporcionaram as grandes navegações, que facilitou a bússola, né? Instrumento de orientação que utiliza o norte como referência, o astrolábio, instrumento de orientação cuja referência são as estrelas, e a caravela, embarcações capazes de fazer viagens mais longas e rápidas, invenção portuguesa.